Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Glauco. Silvestre, quando assumiu a presidência, um dos primeiros atos de Jair Bolsonaro foi extinguir um ministério que fazia parte do Estado brasileiro há muito tempo, desde 1930, quando foi criado por Getúlio Vargas, o Ministério do Trabalho, que nesse meio do caminho mudou de nome, né? Foi Ministério do Trabalho, Ministério do Trabalho e Previdência, Ministério do Trabalho e Emprego, mas agora esse ministério vai ser recriado e o titular da pasta vai ser o ainda secretário-geral da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Só que teve uma matéria do UOL, viu, Silvestre, mostrando o que foi feito nesses 2 anos e meio de governo em relação à questão do trabalho. E aí a gente percebe aí que foi feita a reforma da Previdência, o programa de emprego verde e amarelo. Também agora o governo tenta emplacar uma mini reforma trabalhista, mais uma, extinguindo direitos dos trabalhadores. Nada indica que a criação de uma pasta ou a recriação de uma pasta vá apontar para um sentido diferente daquilo que vem sendo feito até agora pelo governo, Silvestre. Pois é, Glauco. Bom, primeiro, o Ministério do Trabalho no Brasil, ele nunca teve, digamos assim, o prestígio, o protagonismo que deveria ter o Ministério, né? Se a gente lembrar aí na história, em todos os momentos importantes, por exemplo, de discussão de política econômica, etc., o Ministério do Trabalho sempre ficou num plano, digamos, secundário. Essa recriação do Ministério, embora deveria ser um Ministério importante, que tivesse um maior protagonismo, né? Mas não é isso que aconteceu, nem é isso que acontece. Essa recriação, na verdade, ela atende a outra lógica, ou seja, o que está por trás da recriação do Ministério do Trabalho é uma lógica político-eleitoral, né? Não é exatamente no sentido de resgatar, né, o papel que o Ministério do Trabalho deveria ter, enfim. E aí, quando você olha para os dados, ou seja, o que aconteceu nesse período sem o Ministério do Trabalho, é isso, quer dizer, você teve aí uma série de fatos, como, por exemplo, aumento do desemprego, mudanças na legislação trabalhista, inclusive encabeçada, né, à época, né, quando tinha o Ministério no governo Temer, e nesse atual governo é isso que você mencionou aí. Então, retirada de direitos, tentativa da carteira, de criação da carteira verde e amarelo, extinção da carteira de trabalho em papel, né? E a criação da carteira digital, enfim, não foram episódios, foram fatos, momentos, sempre, digamos, do ponto de vista dos trabalhadores, para os quais o Ministério do Trabalho deveria ter uma atenção especial, nós não temos nada, digamos assim, nada de positivo, né? Seria importante, Glauco, que essa retomada, que essa recriação do Ministério atendesse, digamos, a esses princípios, a essas questões aí mais voltadas mais para os trabalhadores, né? Que são aqueles que mais necessitam, por exemplo, de um órgão, de um instrumento como o Ministério do Trabalho. Silvestre, dado histórico do governo Bolsonaro em relação à questão do emprego, tinha muita gente fazendo piada que o único emprego que o futuro ministério vai conseguir criar é o do próprio Onyx Lorenzoni. Mas não é verdade nem isso, né? Porque vai abrir espaço ainda para 202 cargos de indicação que serão aí acomodados nas negociações com o Centrão. Isso também já está bastante evidente. É importante a gente não demonizar também, né? Porque tem um discurso, Silvestre, que não precisa reduzir o número de ministérios, tal, mas o ministério, quando ele é criado para uma área séria, como o trabalho, como o emprego, ele é muito importante, né? Não apenas pelo fato simbólico de que
demonstraria que o governo dá importância a essa questão, mas também pela possibilidade de serem desenvolvidos no âmbito da pasta diversos estudos relacionados à criação de emprego, à garantia de mais direitos para os trabalhadores, mas como você ressaltou, não é isso que indica o governo, é simplesmente uma questão de indicação política mesmo. Mas seria importante o Brasil retomar algo que já foi desenvolvido, inclusive, em gestões anteriores. Sim, porque veja, o fato de você reduzir os ministérios, como esse governo fez, isso não significa, na prática, que você tenha, por exemplo, redução, digamos, do custo da máquina pública, né? E os dados mostram isso, enfim, há muito debate acerca dessa questão, porque, veja, você precisa, né? É claro que essa redução do ministério, ela atendeu, né, nesse governo, a uma outra lógica, quer dizer, é um discurso, uma narrativa que você estaria racionalizando, tá certo? Reduzindo custos, né, da máquina pública, mas na prática não foi isso que aconteceu. E vamos combinar que o Ministério do Trabalho, né, assim como outros ministérios da estrutura da Presidência da República, quer dizer, você tem um conjunto de políticas públicas, né, Glauco? Políticas públicas essas que normalmente são, digamos assim, implementadas, coordenadas, ou deveriam ser, por aqueles ministérios, né, por aqueles órgãos às quais essas políticas estão afetas. Mas não é isso que acontece. Primeiro que você tem um processo de redução das políticas públicas, né? Porque a lógica desse governo é outra, né? E, lamentavelmente, nesse momento, quer dizer, essa recriação não está atendendo a esse princípio básico, né, de Ministério do Trabalho voltar a ter algum protagonismo, implementar as políticas, né, desenvolver instrumentos de políticas públicas, né, para que, digamos assim, ajude, minimize os problemas em relação aos trabalhadores, enfim, a implementar políticas que seriam da órbita do Ministério. Então, a lógica de recriação é outra, não atende ao que deveria ser, né? E o governo teve esse discurso que reduziria, acho que, se não me falha a memória, no governo Temer, acho que parece que eram 29 ministérios, disse que ia reduzir para 15, depois ficou em 22, agora não sei se já está com não sei quantos. Aliás, o Centrão também está pressionando para criar mais ministério, no caso, o Ministério do Planejamento. E, Silvestre, quando a gente percebe que existe, na verdade, além disso, né, uma falta total de preocupação com uma questão séria como a criação de empregos que inclusive sejam, né, com uma remuneração maior, também, por outro lado, tem um desmonte, por exemplo, em áreas como a fiscalização do trabalho. O orçamento destinado à auditoria fiscal do trabalho, por exemplo, ele caiu pela metade no governo Bolsonaro. São recursos que passaram da ordem de 70,4 milhões em 2019 para 29,3 milhões em 2020. Para 2021, 24,1 milhões, que é a menor verba destinada à fiscalização desde o início da série histórica em 2013, o que significa mais permissividade para que as pessoas acabem trabalhando em condições muito ruins, inclusive de trabalho escravo. Quer dizer, existe esse dado também que é um desmonte de uma estrutura que é uma estrutura de Estado, não uma estrutura de governo e que funciona bem ali, né, desde aquém do que deveria, mas que funciona e agora está sendo atacada, Silvestre. Pois essa que você lembrou é uma política importante do Ministério, era, né, porque na prática não tem tido, ou seja, essa política tem sido desmontada, ou a atuação reduzida, né, ou seja, da fiscalização. Vamos lembrar que além do desmonte da questão da fiscalização do trabalho, que é fundamental, né,
Você tem também aí nesse âmbito a questão das tentativas, né, de mudanças, né, e nesse governo mudança para pior, quando não simplesmente acabar, por exemplo, as normas regulamentadoras, né, que normalmente são políticas, são normas que são discutidas eram discutidas no âmbito do Ministério do Trabalho. Então é isso, você tem um desmonte dessa estrutura e, em paralelo, né, você tem também o desmonte, uma redução das diversas políticas públicas no âmbito do Ministério do Trabalho, que, insisto, deveria ser o contrário, né? Essas políticas, né, como a política de fiscalização junto às empresas, como, por exemplo, a política do combate ao trabalho análogo à escravidão, né, que também foi desmontada. A gente veja que os dados, né, de fiscalização nessa área, né, se reduziram muito, né, exatamente por conta desse desmonte em relação a essas políticas importantes para esse combate ao trabalho escravo, ao trabalho infantil, à fiscalização e assim por diante. É um trabalho praticamente de destruição, né, de uma estrutura que existia e seguir em funcionamento. Silvestre, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Ok, Glauco, obrigado e um bom dia para você nesse dia gelado, né? Bastante, né? Gelado e chuvoso aqui na capital paulista. Exatamente. Mas mesmo assim, bom dia, Silvestre. Bom dia, bom dia. Conversamos aqui com o diretor adjunto do Diese, José Silvestre.